Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos sejam visitados pelo Espírito Santo. E preste atenção, por favor. O Espírito Santo ouve a nossa oração, a sua, a minha. Nós unimos a nossa fé. E quando o invocamos com sinceridade, com fé, então ele responde. Veja, por favor, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Muitas pessoas têm entrado no meu Instagram e têm comentado, bispo, eu quero voltar, eu estou caído, eu quero voltar à fé, eu quero voltar ao primeiro amor. Me ensina como voltar ao primeiro amor. Eu não tenho ânimo para sair de casa, para ir na igreja. Eu gostaria muito de ir, mas me faltam forças, me faltam condições físicas para chegar até a igreja. E eu queria que você aprendesse uma coisa. Deus, minha amiga e meu amigo, é um Deus de compaixão, de misericórdia, de compreensão. É um Deus de tolerância, paciência. E Ele é justo. Tudo isso você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que quando você crê na palavra dele, você crê nele. Quando você crê nele, você crê na palavra dele. E essa crença não é um sentimento, como o sentimento de amor, de paixão, de vontade, de abraçar. Não. A fé é uma questão de certeza, crença. A fé é uma certeza de que Deus fará o que Ele prometeu que faria. Só isso. Não fique esperando sentir vontade de ir na igreja. Não fique esperando contar com os seus sentimentos para que Deus venha ao seu encontro. Não. Deus, Ele só quer a nossa fé, a nossa crença. A fé para Deus é tão preciosa, é Ele que nos dá a fé. Quando eu manifesto a minha fé, é Ele que me deu essa força, me deu coragem para manifestar essa fé. Então é Ele que faz, é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, você não pode ficar na dependência dos sentimentos do coração. Porque se você dá ouvidos à voz do coração, porque o diabo usa o coração. O que mais o diabo, o maior aliado do diabo neste mundo, sabe quem é? É o coração humano. Porque o coração humano sempre quer, sempre deseja, sempre está sentindo ou deixando de sentir. Então o diabo se aproveita dos sentimentos das pessoas para enganá-las.
e fazê-las pensar no coração, pensar com o coração, que é o maior erro, pensar com o coração, o quê? Pensar que ela não tem mais jeito. É isso que o diabo fala, é isso que ele faz. O trabalho dele é tentar, sempre tentando impedir a pessoa de raciocinar, impedindo a pessoa de pensar. Pensa comigo. Deus é grande, Deus é amor. Se Deus é grande, Deus é amor, o que há de impossível que ele não possa fazer? E o que é que ele não quer fazer? O que é que ele não quer fazer? Ele não quer punir ninguém. Ele quer abençoar todos. Jesus não veio apenas para algumas pessoas. Jesus veio para todos. Ele disse com clareza: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E eu vim para os doentes, para os enfermos. Em muitas passagens, ele diz: vinde a mim, clama a mim e responder-te-ei. Ele não está impondo, ele não está colocando obstáculos para você chegar até ele. Pelo contrário, as portas estão abertas, você pode entrar. Lá, a porta é uma só, é Jesus. Mas você tem que entender que ele está sempre pronto para ouvir o clamor dos que o invocam, mas uma coisa é necessária: a sinceridade. Você pode não ter aquela fé corajosa, arrojada, de se lançar. Você pode ter uma fé bem tênue, uma fé fragilizada pelas circunstâncias. Mas você tem que ser sincera, tem que ser sincero. Se você está caída, prostrada, desanimada, se você pensa que Deus virou as costas para você, é mentira. Isso é uma mentira do seu coração. Seu coração sente que todo mundo te abandonou. O mundo pode te abandonar. Graças a Deus que o mundo te abandonou. Porque quanto mais abandonados nós somos pelo mundo, mais amados nós somos por Deus. Então, presta atenção. Jesus não faz acepção de pessoas. O que você fez de errado ou deixou de fazer de bom, não importa. Não importa se você é a pessoa mais cruel, mais perversa, mais terrível na face da terra, mais pecadora. Você pode ser a pessoa que carregue o maior pecado do mundo. Ainda assim, Deus ouve você. Deus ouve você. Deixa eu falar para vocês, eu vou falar uma coisa muito forte. Uma das pessoas que veio até nós disse o seguinte: bispo, é um rapaz, ele disse para mim: eu fui abusado pelo meu próprio pai. E meu pai era um religioso. E eu cresci revoltado contra tudo, especialmente contra Deus. O senhor sabe o que eu fiz? Pois bem, eu vou falar. Eu nunca falei isso para ninguém, ele falando. Eu me masturbei e ejaculei em cima da Bíblia. Você acredita nisso? Pois é, eu fiz isso. Porque eu estava com tanto ódio de Deus, com tanta raiva de Deus,
que eu fiz isso só para insultá-lo. E o bispo falou com ele, mas Deus perdoa você, Deus te perdoa. Ele perdoa, ele perdoa até esse ódio que você teve dele, porque você não o conhecia, você não o conhece. E o que agrada a Deus? O que agrada a Deus aos montes? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Você não precisa ser religiosa, caridosa, bondosa, generosa. Se você quer agradar a Deus, manifesta a sua fé. E a fé contraria as dúvidas, os medos. A fé contraria aquelas ameaças satânicas, aqueles pensamentos sujos que vêm à sua cabeça. A fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, a ponte entre você e Deus. A fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já pagou pelos meus, pelos nossos pecados. Por piores que sejam, que tenham sido, Ele pagou. Jesus é o único que tem poder para perdoar, poder para salvar. Mas, para que a pessoa possa receber esse perdão, ela só tem que crer. E crer, a crença, não é um sentimento, é uma certeza. Certeza de que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria, só isso. Então você não precisa merecer, você não precisa sentir. Deus, quando a Bíblia fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, etc. Esse amor não tem nada a ver com o sentimento de amor que as pessoas têm neste mundo, não. O amor significa atitude, ação. Você toma uma atitude. Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Mas, ô bispo, eu não tenho guardado as palavras de Deus. Eu não tenho guardado. Mas você crê nela? Você crê na promessa de Deus? Se você não cresce, você não estaria aqui meditando conosco. Se você não cresce em Deus, você não estaria buscando ou então pensando nas coisas de Deus. Você estaria completamente afastado, não quer nem saber das coisas de Deus. Porque você quer saber, isso se chama fé. Ainda que seja pequenininha, insignificante, mas essa fé é capaz de fazer você uma nova criatura. Deus perdoa você. Independentemente se você sente amor por Ele ou não. Ele não está nem aí. Mas Ele quer que você creia na palavra dEle. Quando você crê na palavra dEle, você crê nele. E essa é a fé que funciona. Essa é a fé que agrada a Deus. Olha só, a Bíblia fala, olha só, que Jesus ia passando com a multidão e, de repente, alguém gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A multidão veio e quis calar a boca desse cego. Mas ele gritava mais alto ainda. Que quer dizer, ele manifestou uma fé em alguém que ele não via, como você não vê, eu tampouco vejo Jesus. É ou não é? Nós não vemos Jesus. Você está aí perdida na lama do pecado, mas você acredita, você crê que Jesus está aí também. Você não vê, você não o sente,
Você não o toca, mas você também sabe que ele está aí. É ou não é? Não, se você não cresce nisso, você nem estaria aqui meditando na palavra de Deus conosco. Então, você crê. Eu creio que ele está aqui comigo tão certo como ele existe. Eu não estou vendo, não estou sentindo nada, mas eu tenho certeza que ele está aqui, eu tenho certeza que ele está aí com você. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que estão aflitos, feridos, cansados, doentes, enfermos, necessitados. Ele está perto. Mas se ele está perto de mim, ô bispo, por que ele não resolve o meu problema? Ele não vai resolver o seu problema. Sabe por quê? Enquanto você não o invocá-lo. Você tem que esboçar essa fé. Foi o que fez o cego. O cego não via Jesus, mas alguém deve ter falado para ele, o cego, Jesus está passando aí, está entrando na nossa cidade. Quem é Jesus? Não, Jesus é o que tem curado pessoas e tal. Na mesma hora o cego gritou. E quando ele gritou e a multidão tentou impedi-lo de chegar até Jesus, essa multidão aí, digamos, representa a voz do diabo, tenta impedir a pessoa de chegar a Deus. Mesmo, por quê? Porque a pessoa se acha miserável, pecador e etc, e acha que não vai receber atenção. Mas o cego creu naquele que ele não via, que ele não sentia, que ele não tocava. Ele creu e clamou 2 vezes, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então, olha só o segredo da fé. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Trouxeram o cego e o que Jesus fez? Curou na hora? Não. Primeiro Jesus perguntou para o cego, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Então, você sabe que essa perguntinha, ela tem uma expressão de fé por trás dela. Jesus ele sabia que o cego era cego. Todo mundo via isso. E por que ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Porque, de acordo com o pedido do cego, o cego iria manifestar a fé. Digamos que o cego tivesse também uma gripe. Então, ele chegasse para Jesus e falasse, eu quero ficar curado dessa gripe. Então, Jesus via que ele tinha fé apenas para ser curado de uma gripe. Como o cego falou e disse, Senhor, eu quero ver. Então ele esboçou, ele manifestou essa fé que agrada a Deus. Eu estou te pedindo aquilo que é impossível para os homens, para os médicos, para todo mundo. Só o Senhor pode fazer isso. E na hora, Jesus disse, eu quero. Vai, a tua fé te salvou. Na hora, faça-se conforme a tua vontade. Faça-se conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quando Jesus curou aquele cego, automaticamente ele perdoou aquele cego. Quando ele cura, ele perdoa. Quando ele perdoa, ele cura. É assim, a fé faz possível a pessoa entrar na presença de Deus através da pessoa que ela crê, que é Jesus. Se ela crê em Jesus, então ela entra na presença do Pai. E ela recebe, através de Jesus, tudo aquilo que ela está precisando. Ela pediu o quê? A cura.
O cego pediu a cura, eu quero ver. Jesus sabia que ele estava cego, mas queria que ele expressasse, manifestasse essa fé. Eu quero ver. E ele foi curado. Vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fé não apenas te curou, mas te salvou. E você que está aí caído, prostrado, desanimado da vida, com vontade de morrer, vontade de acabar com a vida, amiga e amigo, Deus está aí com você. Você não o vê igualzinho esse cego. Nem eu estou vendo Jesus, mas eu tenho certeza que ele está aí, eu tenho certeza que ele está aqui. Eu tenho tanta certeza que ele está aí com você, quanto ele está aqui comigo. Mas ele só vai se manifestar quando nós professarmos essa fé. Aí é que está o segredo da fé. A fé é simples. A fé é simples. Mas as pessoas, infelizmente, complicam e pensam e ligam e unem, associam a fé com os méritos. Não, a fé não está nem aí para os méritos. Se você merece, se você não merece, não interessa. Só porque você manifesta a fé, você passa a merecer. Nós passamos a merecer a partir do momento em que esboçamos, manifestamos a nossa fé. Foi isso que aconteceu com o cego e com todos os demais que foram curados, libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Até mesmo os 10 leprosos, dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Mas Jesus já sabia que os 9 restantes não iriam voltar. Ele sabia que os 9 não iriam voltar. E ele achou absurdo que não tivessem voltado. Mas ainda assim Jesus curou os 10. Ele curou os 10 e apenas um voltou. Deus cura, liberta, perdoa, salva, vem ao encontro de todos, mesmo os ingratos. Ele não está esperando que você mereça para agir na sua vida. Ele está esperando que você esboce, manifeste a sua fé nele. Ele está aí com você. E você pode até fazer o seguinte, fazer um desafio com você. Você diz assim, você está sozinho naturalmente, sozinha, diga para ele assim, Jesus, eu não sei, o bispo está dizendo que o senhor está aqui comigo. Se o senhor está aqui comigo mesmo, o senhor está aqui, o senhor está me vendo, então dá um sinal para mim. Me dá um sinal aqui agora que o senhor está aqui. Ele vai te dar um sinal. Você vai perceber que ele está aí junto de si. Você vai perceber. Porque uma força, um poder, o poder do Espírito Santo vai invadir você e vai aliviar essa situação que está aí. Vai curar suas feridas espirituais, vai curar sua alma enferma, vai remover esses pensamentos de morte, vai remover essa fraqueza, essas dúvidas, o espírito do inferno, o espírito da dúvida, o espírito do medo, vai sair e você vai se sentir uma pessoa diferente, sozinho aí. Você vai ter essa experiência com Deus aí mesmo onde você estiver, seja em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que você estiver. Você está só e está nessa fé de que Ele está aí. Você crê nisso? Você é como este cego que diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse para ele, vê, enxerga, a tua fé te salvou. E ele vai fazer isso com você aí agora. Ele vai fazer isso com você aí agora.
Ele não precisa nem de ninguém, nem de pastor, nem de bispo, de ninguém. Ele só precisa da sua fé. Só isso, mais nada. E é de graça, você não tem que pagar nada. Você não tem que ir na igreja, você não tem que isso, fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é crer. Você crê? Então receba aí agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Honra essa palavra. Honra a palavra de fé que nós, pelo teu Espírito, passamos para essa gente. E faça nascer novas criaturas. Faça acontecer agora o inusitado, o impossível. Mas que essa criatura saia desse beco sem saída. Ela seja livre, liberta dessa enfermidade, desse mal-estar, dessa depressão, dessas dúvidas, desses medos. Ela seja livre agora. Faça isso, meu Pai, para a glória do teu nome, porque em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Você crê? Então diga amém e seja livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, a tua fé te salvou. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.